programa Pontuando hoje vai falar de cultura da paz. Nós colocamos no banner do programa as palavras pró-ENEM. Por quê? Porque esse é um dos temas e um dos termos muito em voga hoje em dia e tema que poderia aparecer na prova em algum lugar, principalmente na área de redação. Eu aqui não vou falar nada sobre a redação do Enem, conforme já disse outras vezes, eu não sou especialista. O meu comentário aqui é apenas para embasar de dados os motivos do termo paz e cultura da paz ser uma coisa tão em voga nos dias de hoje, e principalmente com o olhar de que nós temos muitas guerras, cada hora está aparecendo uma coisa que está acontecendo na Europa, na África, etc. Sem mais delongas, eu vou começar o vídeo. Eu vou fazer uma leitura aqui de um texto que eu fui compilando de vários lugares, e como são de vários lugares, ficou um Frankensteinzinho, mas ele traz os dados numa ordem cronológica razoável para podermos entender. Então, olha bem, cultura da paz, ok? A construção da paz começa a partir de uma atitude pessoal, que pode se refletir depois em diversos campos da vida, no meio ambiente, na sociedade, na saúde coletiva, entre outros. Essa discussão se fortalece a partir da crescente visão da interdependência global e da responsabilidade universal pela construção de um novo mundo e coloca esse tema como uma das principais ações educativas que promovem fontes efetivas de paz no mundo. Essas palavras são mais bonitas do que efetivas, mas se a gente não falar de forma alguma nisso, não chegaremos lá. Existem pessoas muito bem intencionadas falando disso e propondo isso e trabalhando por isso. E existem outras que são politicamente engajadas, que o mais das vezes estão trabalhando a favor da paz, mas muitos estão usando aquilo como discurso, falando de paz, mas não promovendo. Tudo isso existe, tá, gente? O que nós vamos falar aqui é daqueles que querem promover efetivamente a paz. E esse discurso aqui é para todo mundo, para cada um de nós. Não é apenas para partido político, para políticos em ação, para tendências políticas, partidárias, ou para algumas organizações apenas, mas também. Então, enquanto movimento, a cultura da paz iniciou-se oficialmente pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, em 1999, quer dizer, no final do século passado, o último ano do século passado. Aliás, o último ano do século passado foi 2000, né? E empenha-se em prevenir situações que possam ameaçar a paz e a segurança, como desrespeito aos direitos humanos, discriminação e intolerância, exclusão social, pobreza extrema, degradação ambiental, utilizando como principais ferramentas a conscientização, a educação e a prevenção. Olha bem, a questão da paz não diz respeito apenas de não haver guerras, não. A questão da paz está relacionada com o desrespeito aos direitos humanos. A guerra não deixa de ser, de certa forma, um enfrentamento que respeite os direitos humanos, principalmente em cima de populações civis, e se você for olhar os soldados que estão a comando também de determinados governos, que agem por motivos que eu não vou discutir aqui, alguns motivos fúteis, outros motivos de disputa, esse soldado também ele está submetido a uma condição em que ele pode perder a vida ou ser mutilado, né? Quando a gente fala de direitos humanos aqui, atinge muita gente. Direito à vida, direito a não guerrear, direito a não ter que obedecer uma ordem que seja contra a sua natureza, apesar de que o soldado é treinado para a guerra. E muitas vezes é necessário que você tenha um soldado, um policial, agindo de forma a resolver um problema contra o qual, se ele não resolver, a violência que vai imperar. Então, existem fatos e maneiras de você olhar, mas direitos humanos engloba muita coisa. Discriminação, né? A discriminação de gênero, a discriminação da pessoa com deficiência, discriminação de etnias, né? Uma série de outras formas, intolerância com o pensamento contrário, com a religião do outro, com a forma de agir, a quem aporta em seu país pedindo asilo, pedindo condições de vida.
Em tudo isso nós podemos falar de intolerância, exclusão social, quando é um setor da sociedade que é excluído, seja por que motivo for, pobreza extrema, né? Os governos e as pessoas têm de... Os governos representam pessoas, as pessoas têm que ter consciência que a fome tem pressa, a pobreza ela leva a doenças, inclusive atingindo aqueles que estão mais bem de vida. A pobreza não é um problema só para eles, os pobres. A pobreza não é um problema em si, ela é um problema endêmico, ela é um problema da sociedade, não apenas daqueles que sofrem, mas daqueles que não sofrem, mas que indiretamente ensejam aquilo, não cuidam daquilo, ou que são atingidos até pelo motivo daquilo existir. Muitas vezes a pobreza extrema dá origem a efetivos para a bandidagem. Então a pobreza extrema não é um problema só do pobre, é um problema também daqueles que não são pobres, que convivem com aquilo e que não têm um olhar adequado, um olhar político. Quando eu falo de político, eu não estou falando de político partidário, não estou falando de tipo de sistema econômico, capitalista, socialista ou comunista, eu estou falando de política de convivência, né? Degradação ambiental. A degradação ambiental ela também leva a doenças, a pobreza, a deslocamento de populações. Muitas coisas estão envolvidas nessas palavras: direitos humanos, discriminação, intolerância, exclusão social, pobreza extrema, degradação ambiental. A gente poderia ir falando aí, mas quase todas que se poderia falar estaria incluído em algum desses temas, utilizando como principais ferramentas a conscientização, que é o que esse texto aqui está tentando fazer, educação escolar, mas também educação do cidadão, né? A conscientização, a educação e a conscientização são coisas binomiais, elas trabalham uma junto com a outra, e não são excludentes, ao contrário, elas são includentes. E prevenção, né? Quando você tem consciência e quando você educa, você previne, mesmo quando são atitudes que você não toma de má fé, mas que prejudicam o ambiente, prejudicam o outro, discrimina, setoriza, desloca, né? Bom, a ONU aponta 11 crises humanitárias que não podem ser postas de lado em 2023. Tem muitas crises humanitárias. Olha bem, eu falei crises humanitárias. Guerras são uma dessas crises. As guerras. A relação inclui conflitos em todos os continentes e destaca vulnerabilidades de populações inteiras e acessos precários a serviços que salvam vidas. O Escritório para Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, lembra que outras crises humanitárias precisam de atenção urgente. A maioria delas é motivada por conflitos e choques climáticos. Uma boa parte delas é ocasionada por isso, conflitos e choques climáticos. Conflitos aí, você não precisa necessariamente pensar em guerra, mas também, no início desse século, desse ano de 2023, as agências da ONU e parceiros humanitários estabeleceram um novo recorde, pedindo 51,5 bilhões de dólares para ajudar 230 milhões de pessoas que precisam de assistência e de emergência em 68 países. Olha bem, 230 milhões de pessoas é uma população do Brasil, praticamente. Mas nós estamos falando de mundo todo, em 68 países, então, vários países do mundo. Essas 230 milhões de pessoas são pessoas que estão com urgências humanitárias. Mas existem outras. Aqui no Brasil, por exemplo, até ano passado, nós tínhamos pelo menos 31 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, da miséria, e tínhamos pessoas com insegurança alimentar em torno de quase 100 milhões de pessoas, o que é muita coisa. A insegurança alimentar não é necessariamente você estar passando fome. A insegurança alimentar é você não saber, por exemplo, se o seu salário chega até o final do mês, se você pode comprar uma comida de qualidade para a sua família ou para você próprio, né? Quer dizer, existem muitas outras emergências que não são tão extremas quanto dessas 230 milhões de pessoas que estão aí no extremo da pobreza, com problemas de deslocamento por questões climáticas, por questões de guerras, por questões de intolerância, por questões de violência, entre outros, né? Então, para tanto, a Unesco nos faz perceber que a cultura para a paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos e fundamenta-se nos princípios da tolerância,
solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao pluralismo. Eu vou repetir: a prevenção e a resolução não violenta de conflitos se fundamentam nos princípios da tolerância, solidariedade, respeito à vida, aos direitos individuais e ao pluralismo. Quando a gente fala de solidariedade, não precisa de ser solidariedade só aqui no seu bairro, aqui na sua rua, aqui no seu país, aqui no seu estado. O brasileiro tem sido bastante solidário em termos de conflitos, problemas da natureza, por exemplo, enchentes, essas coisas. O brasileiro manda água, manda comida, o brasileiro é muito solidário. E muitas vezes é solidário com pessoas de outros países também. É preciso que essa solidariedade se continue, mas que ela seja uma solidariedade consciente, ela seja efetiva e costumeira. Às vezes não precisa haver uma hecatombe climática para que você seja solidário. Às vezes você pode ser solidário com comunidades que estão ali passando apertos e que estão no entorno da sua vida, que dirá de outros países. Os processos de padrões da segurança pública, da guerra e da paz estão no processo da mudança. Apesar de a guerra, por exemplo, da Ucrânia estar sob os holofotes da mídia internacional, nós sabemos que existem vários países envolvidos em conflitos armados ao redor do mundo, conforme vimos acima, já mencionado, né? Não os conflitos em si, mas já mencionamos que conflito seria uma dessas coisas que nós estaríamos ocupados. Muitos deles estão ocorrendo há várias décadas, isso é verdade. Esse conflito que surgiu agora na África é um conflito que tem a ver com uma história de colonização ali dos países que eram ligados à França. A França tinha várias colônias, acho que mais de 20 colônias na África. Houve a independência, mas a independência foi obtida através de acordos que penalizaram esses países. Esses países hoje estão tentando se tornar independentes, tiveram um golpe de Estado. Agora nós ainda temos que avaliar para que lado que esse golpe de Estado vai. Eles estão se opondo. A França, a mídia, ela é toda muito voltada para os países centrais, que são países muitas vezes dominadores, que dependem economicamente para ter a pujança que tem das colônias e ex-colônias. Tudo isso são fatos que nós temos que observar sem ficar nos colocando a favor ou contra alguns e outros, né? Existem erros em todas as partes. O país que foi colonizado, que tem ainda como seu opressor uma ex-pátria colonizadora, ele está nos seus direitos de resistir. Vai ter que haver uma conversação, a conversação vai ser internacional. O ideal é que não hajam guerras, né? Eu não vou entrar muito nisso não, porque esses conflitos aí, eles têm razões de ser. Razões de ser que eu digo são conflitos que já estão acontecendo há muito tempo e que eclodiram de alguma forma para uma violência, como um golpe, mas não sabemos ainda se vão virar guerras. Algumas tropas foram retiradas desse país, então não vamos entrar nessa seara. Se de repente a gente faz um programa só sobre isso, existem bons programas aí sobre isso. O estado de guerra é caracterizado por um estado de conflito armado entre países ou diferentes grupos de um mesmo país, e que por isso não necessariamente estejam dentro do número de guerras que foram mencionados acima. Muitas vezes você tem um estado de guerra num país, é uma questão intestina, uma questão de fronteira, ou uma questão de fronteira de estados, ou fronteira de país contra país, que não tem repercussão mundial, mas causa problemas, né? E necessariamente não estão mencionados acima, mas fazem parte também do objeto do trabalho de quem faz a cultura da paz, né? A hostilidade pode ser motivada por poder, nacionalismo, religião, revolução política ou por ganhos econômicos ou territoriais. Nem todas essas guerras ocorrem entre exércitos ou são formalizadas por meio de declarações oficiais de guerra. Em dados do ano de 2016, os relatórios da OMS nos dizem que a violência mata mais de 1,6 bilhões de pessoas no mundo a cada ano e outros milhões de pessoas são mutiladas devido a ataques. O número de guerras de 2016 até 2023, ele não modificou muito. E o número de mortes, ele não está muito inferior a em torno de 2 milhões de pessoas no mundo a cada ano, tá? E essa violência, ela não está, eu falei guerras, desculpa, essa violência, ela não está necessariamente originada na guerra. Pode ser guerra de facção, pode ser assassinatos, bandidagem, pobreza extrema que origina amontoados humanos.
por deslocamento ou simplesmente por falta de ajuda do Estado, de outras pessoas, e tudo isso gera violência, gera guerra, gera mortes, assaltos, bandidagem, intolerância por ser de outra etnia ou por proximidade. Muitas vezes você tem um condomínio aqui, ali tem uma favela, né, e aqui tem tudo, ali não tem nada. Nem sempre, não é que não tenha nada, mas alguns dentro daquela favela não tem, não conseguem, não consegue caminhar e a bandidagem se aproveita muito disso. Então tudo isso tem que ser olhado, tem que ser observado. Então nós não estamos falando só de guerras. Os índices de assassinato e violência doméstica também têm crescido espantosamente em várias partes do mundo. A OMS alerta para a necessidade de investir em educação para desenvolver uma compreensão diferente do que é violência, pois muitas pessoas pensam que a violência é algo pessoal e não social, e ignoram as consequências desses atos para a sociedade como um todo. Por exemplo, quando você vê um refugiado se aportando no país, não sendo aceito, sendo combatidos, e as pessoas às vezes querendo correr com eles dali ou não prestando socorro, isso é uma forma de violência. Na publicação Cultura da Paz, da Reflexão à Ação, Balanço da Década Internacional da Promoção da Cultura da Paz e Não Violência em Benefício das Crianças do Mundo, é um título muito longo, a Unesco resgata, em 20 de novembro de 1997, as Nações Unidas proclamaram o ano 2000 como o Ano Internacional da Cultura da Paz, marcando, né, o início de uma mobilização mundial e de uma aliança global de movimentos existentes para transformar os princípios norteadores da cultura da paz em ações concretas. A cultura da paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta de conflitos. Esse é o tema base, preste atenção nisso. É uma cultura baseada em tolerância, solidariedade, uma cultura que respeita todos os direitos individuais, que assegura e sustenta a liberdade de opinião e que se empenha em prevenir conflitos, se antecipar a eles, resolvendo-os em suas fontes, no momento da discórdia, que englobam novas ameaças não militares para a paz e para a segurança, como a exclusão, a pobreza extrema e a degradação ambiental. Por isso que ele falou não militares. A cultura da paz procura resolver os problemas por meio do diálogo, da negociação e da mediação. Se tem lá um conflito, lá chega alguém ali com capacidade de mediar, conversa com um, conversa com o outro, resolve aquilo ali sem ir para a justiça, sem partir para a guerra, sem chamar efetivos militares, né? De forma a tornar a guerra e a violência inviáveis. Ou seja, você negocia e media de forma que lá na frente seja inviável fazer uma guerra, porque eles estão conscientes que a perda é de todos. A guerra, a violência, só são inevitáveis quando as pessoas não conseguem chegar a nenhum tipo de acordo, então tem que partir para um ganhar e outro perder. Essa publicação ela foi aberta por Malova Djotjelovic Noleto, e essa abertura foi feita em 2010. Então esse texto que eu acabei de ler aí foi um texto lido por ela, essa abertura. São apontados inúmeros conflitos como os armados e lutas civis, deterioração do meio ambiente, no excesso de população, na competição por recursos de água doce, na destruição e na flagrante desigualdade econômica e social, não só entre países, como também internamente a esses países, devido a modelos de desenvolvimento concentradores de renda, que por sua vez são excludentes. Ainda segundo essa Marlova Noleto, substituir a secular cultura da guerra por uma cultura da paz requer um esforço educativo prolongado para modificar as reações à adversidade, construir um modelo de desenvolvimento que possa suprimir as causas do conflito, mediar mesmo. Num tema pedagogia da convivência, como explica uma cartilha produzida pelo Ministério da Justiça brasileiro, o conceito de cultura da paz parte do princípio de que nem a violência nem a paz são naturais à atividade humana. Nem a violência nem a paz. Porque a gente não está sempre em paz, alguma coisa está acontecendo, às vezes está chovendo, um rio está subindo, às vezes o solo deteriora, às vezes acontece uma construção perto da sua casa, modifica todo o status quo da sua propriedade ou do seu comércio, isso aí te tira a paz, né?
Agora, também você sempre está resolvendo as coisas por violência, está sempre odiando alguém, está sempre estigmatizando alguma pessoa, seja por etnia, religião, seja lá por que for, também não é a natureza da gente. Então, quer dizer, a vida não é um mar de rosas, não é uma coisa constante, sempre vão haver desajustes, por isso que a nossa natureza não é nem a paz, nem estar sempre em paz, mas também não é responder sempre tudo com a violência. Por um lado, é necessário entender que, como fenômeno social complexo, a violência se exemplifica em grupos, pessoas, ações e relacionamentos que necessitam de transformação. Consequentemente, a paz, como ressalta a cartilha, precisa ser ensinada, aprendida, estimulada, trabalhada para efetivar a mudança dessa ótica. Por essa razão, o movimento pela paz deve ser de natureza coletiva. Cabe a cada um de nós trabalhar e difundir a paz no dia a dia, sendo mais generoso e solidário, construindo novas formas de relacionamento baseadas em princípios não violentos. Isso é o dever de cada um. Os 6 pontos defendidos pela Unesco no Manifesto para a Cultura da Paz e Não Violência podem nos indicar alguns caminhos. Por exemplo, respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade, a colaboração, a empatia. Desenvolver relações saudáveis é estar constantemente ciente das nossas responsabilidades, entendendo que nossas ações afetam o outro tanto positiva quanto negativamente. Vale sempre cultivar convivências baseadas na empatia e no real interesse, a fim de valorizar a diversidade de experiências, o diálogo e a cooperação. Esse texto é um texto sem dados, sem muitos dados, ele tem parâmetros, é só para contribuir mesmo para as pessoas poderem entender. Se você tiver de posse dessas noções, para fazer uma redação, para você poder finalizá-la com propostas, é um texto razoável, ele foi tirado do Estadão, ele foi tirado de outras revistas, eu fiz um Frankensteinzinho aí, e fiz citações baseadas nas citações que apareceram em outro texto. Muito obrigado pela sua atenção aí, eu pontuando que é só contribuir, tá? Até o próximo programa com mais um assunto interessante. Eu aproveito para pedir para você curtir o nosso vídeo, né? Compartilhá-lo, deixar seu comentário, dar seu like, né? Curtir e assinar o nosso canal e também apertar o sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós chegarmos aqui com vídeos novos. Eu sempre peço isso porque isso valoriza o nosso trabalho. Isso aqui é um trabalho que eu faço espontaneamente para as pessoas, para a Enem, para a cultura geral, porque é de meu interesse, que eu acho que pode ser interesse de outras pessoas. Então, às vezes, aqui eu apareço com coisas dentro da filosofia, alguns livros que eu gostaria que as pessoas tivessem noção, resenhas de livros ou simplesmente comentários. Muitas vezes são temas científicos, outras vezes são temas de entrevistas, outras vezes são debates. O canal está a serviço do conhecimento e da cultura de uma maneira geral, inclusive musical. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo programa, pontuando com algum assunto que a gente achar muito interessante. Obrigado. Tchau, tchau.